Por aí, Paulo, boa noite a você, aos companheiros da Fã de Esportes. Eu acho que para o torcedor que ainda não entendeu o porquê se fala tanto de poupar jogador, de revezar elenco, que não dá para jogar com o mesmo time todas as partidas, esse jogo entre Flamengo e Grêmio deixou isso bem claro, né? O Flamengo fez um gol com 5 minutos, uma grotesca falha de Cortez, né? Gol do Everton Ribeiro. E instantaneamente o Grêmio tomou conta do jogo e fez com o Flamengo mais ou menos aquilo que o Flamengo fez no segundo tempo do jogo de Porto Alegre. Encurralou o Flamengo, botou o Flamengo contra as cordas. O Flamengo não conseguia passar do meio campo, não conseguia trocar 3 passes. O Grêmio ganhava todos os rebotes, recuperava a posse de bola, iniciava um novo ataque. Foi assim todo o primeiro tempo, com uma posse de bola de 33% apenas do time carioca, em casa. É muito difícil o Flamengo jogar em casa e ter 33% de posse de bola em parte de um jogo de futebol. Muito raro isso acontecer. Até com equipes mais fracas que o Flamengo já teve em outros tempos. Em geral, o time acaba ficando mais com a bola, pelas circunstâncias, pelo estádio, cenário, torcida, 55 mil pessoas e tudo mais. E o Grêmio conseguiu isso. Mas, de fato, faltava ao Grêmio um pouco mais de, talvez de qualidade, talvez de jogadas para furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Então, não conseguiu criar tanta chance. Tanto que eu estava olhando os scouts no final do jogo, não sei como terminou, estou sem condições de acessar por aqui, mas eram 7 finalizações para cada lado, faltando aí, já nos acréscimos, 2 certas para cada time. Ou seja, no aspecto ofensivo, nas finalizações, ficaram muito próximos. Se teve diferença, não foi grande para nenhum dos lados. Por quê? Porque o Flamengo não tinha realmente pernas, estava na cara. E o Renato, sabendo disso, ainda mais quando tomou o gol de cara, jogou seu time para frente. Na transmissão, inclusive, o repórter do Sport TV dizia que, em dado momento, que o Barbieri reclamava que queria que os jogadores saíssem mais, mas o time não conseguia sair. Essa é a questão. Muitas vezes não é o técnico que manda recuar, é o adversário que te encurrala. Empurra você contra seu campo e você não consegue sair. O Flamengo não conseguia sair. Porque sempre os jogadores chegavam atrasados, o Grêmio tinha mais energia, estava mais inteiro, e é um time que toca muito bem a bola, que gosta da bola, os dois times têm essa característica. Isso foi muito interessante nos 2 duelos, ver como ambos conseguiram ter momentos de grande imposição na casa do adversário, que não costuma ser muito comum. Mas, lógico, sempre quando estavam em desvantagem. O Flamengo perdendo, se impôs. O Grêmio perdendo, também se impôs. 15 minutos, no máximo 20 do segundo tempo, o gás do Grêmio, não diria que acabou, mas ele diminuiu. E aí o jogo se igualou. O Flamengo chegou a ficar com uns 45% de posse de bola no segundo tempo. Por quê? Dali para frente o Flamengo ficou mais com a bola, o Grêmio já não conseguiu ser tão ameaçador. E aí o jogo foi meio que sendo levado, né? Foi sendo conduzido, foi sendo levado até o placar final de 1-0. O Flamengo teve 110 mil pessoas no Maracanã em 2 jogos, vencidos pelo placar de 1-0, no intervalo de 3 dias e 6 horas. O ingresso hoje custou menos de R$ 48,00 o preço médio. Quanto o Cruzeiro, o público foi menor do que domingo, foi menor do que o de hoje, com ingresso de quase R$ 79,00 o preço médio, o que é simples assim, um símbolo da elitização. Fizeram algumas promoções, o sócio-torcedor podia levar mais uma pessoa além dele, aquele que pode levar 1 podia levar 2, que podia levar, dependendo do plano, que pode levar 3 podia levar 4, evidentemente tudo isso favoreceu, a atmosfera era mais de estádio, e a estratégia do Grêmio falha pelo 2º ano na Copa do Brasil. Ano passado caiu para o Cruzeiro, né, no jogo de volta, e agora cai para o Flamengo. Fica com a Libertadores, está em desvantagem contra os Estudiantes, e de fato, se na semana que vem o time argentino conseguir a proeza de eliminar o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio vai mergulhar no Campeonato Brasileiro com tudo, porque está muito próximo ainda do líder, são 5 pontos para o São Paulo, não é nada demais. E a questão é, o que faz o Grêmio no fim de semana, né? Mantém essa ideia de desprezar quase o campeonato? O jogo é contra o Corinthians, né? Exatamente. É perfeitamente possível. Ele tem que fazer isso, porque depois do América é o Cruzeiro. Exatamente. Inclusive ele pode ficar em Belo Horizonte, joga domingo com o América, 3 dias depois joga com o Cruzeiro. Você pode escalar, fiz aqui rapidamente aqui. Ele pode jogar domingo com o Diego, Pará, Léo Duarte, Rodolfo, Trauco, Pires, Diego, Paquetá, Marlos, Vitinho e Giovani. Aí no outro jogo ele pode vir com Diego, Rodinei, Hever, Juan, René, Coelá, aí volta com o Everton Ribeiro, Paquetá, que não jogou contra o Cruzeiro na Libertadores, pode jogar essa, Vitinho, Dourado e Matheus Sávio. Aí ele pode jogar contra o América, em Belo Horizonte, com Diego, Pará, Léo Duarte, Tuller, Trauco, Pires, Coelá, Diego, Vitinho, Uribe e Marlos, por exemplo. E ele vai revezando, então todo mundo descansa. Alguns 2 jogos, alguns um jogo. São boas, ótimas equipes, hein? acho que boas o bastante para jogar contra o Atlético, contra o Vitória e contra o América. Dá para pensar em pontuar nesses jogos com esses jogadores. E aí você vai inteiro contra o Cruzeiro. E assim, para tentar o time ideal, o resultado mais difícil, que é fazer 2-0, pelo menos. E assim, qual o time ideal para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, observando hoje agora, uma ótima observação, Santos e Cruzeiro, para ele.
como se comportou Isso. o Cruzeiro e como se comportou o Qual Santos. estratégia ele pode montar. Esses 2 últimos jogos, né, até muita gente fala, mas o Cruzeiro foi reserva. Não importa, o Cruzeiro. E não foi totalmente reserva. Começou com 3 titulares, terminou com 6. E o goleiro do Cruzeiro reserva é quase tão bom quanto o titular. O Raniel, que era titular, que jogou no domingo, não é bem um reserva. Né, ele disputa ali com o Barcos, vira e mexe, ele joga. Então, era um Cruzeiro forte. E um Cruzeiro que tinha sapecado 2-0 no Flamengo. Então, domingo foi sim uma vitória importante. Foi e a de hoje, ainda mais. Hoje, né? Por quê? Contra o Grêmio, que se auto-intitula Rei de Copas, é o time campeão da Libertadores, é o time que impôs ao Flamengo uma derrota vergonhosa no sábado retrasado, com a equipe totalmente reserva. Então, essa vitória de hoje foi importante. O time do Flamengo sofreu, acho que é reflexo de 2 aspectos aí. A diferença física para o adversário. O outro, a qualidade do Grêmio, que empurrou o Flamengo contra a sua defesa. Uma outra equipe talvez não conseguisse fazê-lo. E o Grêmio conseguiu fazer. Eu acho que é diferente do jogo de Belo Horizonte. Eu vi o Cruzeiro recuar para chamar o Santos e tentar contra-atacar, que é a característica dos times do Mano Menezes. E não vi o Flamengo querer recuar, eu vi o Grêmio empurrar o Flamengo contra seu campo. Esse é o meu entendimento. O Grêmio fala, vocês vão jogar e não vão sair daí. Empurrou o Flamengo e ficou ali pressionando. Faltou, como já dissemos, criar mais e penetrar na área, criar situações mais claras. Aí entra um pouco também do mérito do Flamengo defensivamente, o time conseguiu se organizar bem, mas é uma recuperação importante. Porque o que nós falávamos aqui na semana passada? E se perder esse, e se perder aquele, e se não sei o que, e se não ganhar, e se for eliminado, e a crise? Então isso mudou por completo. É um cenário favorável. É a melhor vitória no futebol. Sempre é a melhor vitória. Lá vem mais uma tese. Mas é a melhor vitória. É a vitória, primeiro, elas são saborosas, é a mais porque saborosa, são dramáticas. Sim. E ela não te inebria. Não dá uma sensação. Você ganhou, mas você não sobrou. Pior vitória do futebol, 3 não gera soberba. E te mantém no jogo até o final. E te mantém ligado, não dá pra relaxar. A pior vitória do futebol é por 3-0. Pode ser. Um lixo. Pode Ribeiro, ser. Arnaldo. Pode ser por 2.